Capítulo 8. Teoria sobre a formação da Terra. Teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação, alma da Terra. Teoria da projeção. Item 1. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a qual alcançou maior voga estes últimos tempos. 82. Nota do editor, final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. É a de Buffon, nota do editor, 83. Georges Louis Leclerc de Buffon, de 1707 a 1788, naturalista francês. Quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, conclui Buffon, dessa uniformidade, que lhe hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas, que continuarão a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica. Os planetas seriam, assim, parte da substância incandescente do Sol e, por conseguinte, também teriam sido incandescentes em sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos, e, quando a temperatura o permitiu, a vida lhe despontou na superfície. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria, ao cabo de certo tempo, a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição, depois o desaparecimento de todos os seres organizados, tendo começado pelos polos. O resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até o Equador. Tal, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que, menor que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à temperatura atual, e dentro de 93 mil anos veria o termo da existência da natureza organizada. Item 2. Teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada, quase de todo, pelas razões seguintes. Primeiro, durante longo tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com o planeta podia ocasionar a destruição deste último. Nesta hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados de uma matéria gasosa bastante rarefeita. Nota do editor. A ciência atualmente define os cometas como blocos de gelo e rocha com alguns quilômetros de extensão. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo superficial se evapora, formando uma bola de vapor que adquire a forma de longa cauda. Hoje sabemos que os cometas não são tão inofensivos quando se chocam com planetas, mas em choque com o Sol não causaria qualquer dano a essa estrela. Entretanto, para que se possam perceber estrelas de grandeza média através de seus núcleos,
Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que, no choque violento com este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer proporção da massa solar. Segundo, a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada até o presente confirma, até ao contrário, as observações parecem desmentir. Se bem ainda não hajam certeza quando a sua natureza, os poderosos meios de observações de que dispõe a ciência, hão permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se também que é um globo composto de matéria sólida cercado de uma atmosfera luminosa, ou fotosfera, que não se acha em contato com a superfície. Nota do editor. Nota de Allan Kardec, completa dissertação, autora da ciência moderna sobre a natureza do Sol e dos cometas, se encontra nos estudos e leituras sobre a astronomia de Camille Flammarion. Terceiro, ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas de que os antigos eram conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais, principalmente Juno, Ceres e Palas, têm suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34, o que não concorda com o movimento único de projeção. Nota do editor 86. Juno, Ceres e Pallas são alguns dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos. Asteroides são fragmentos de rochas que giram em torno do Sol. Quarto, reconhece-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento, desde que Fourier descobriu a lei do decrescimento de calor. A Terra não precisou apenas de 4.000 anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns bilhões de anos. Ver a nota do editor de número 87. Estima-se que a Terra tenha iniciado seu processo de formação há 4.600 milhões de anos. O processo de solidificação da crosta teria ocorrido nos primeiros 500 milhões de anos. Quinto, Buffon unicamente considerou o calor central da Terra, sem elevar em conta os 2 raios solares. Ora, é sabido hoje, em presença de dados científicos de rigorosa precisão obtidos pela experiência, que, em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui de há muito, senão em parcela insignificante para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura da superfície sofre e devido às ações preponderantes do calor solar. Abre parêntese, capítulo 8, item 25, fecha parêntese. Permanente, que é o efeito dessa causa, ao passo que o calor central é nulo ou quase nulo. A diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensações sem a Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse habitável pelo resfriamento, fora necessária a extinção da Terra. Ver nota de Allan Kardec, 88. Vejam-se, para maiores esclarecimentos sobre este assunto e sobre a lei do decrescimento do calor, cartas acerca das revoluções do globo, pelo Dr. Bertrand, ex-aluno da Escola Politécnica de Paris, carta 2ª. Esta obra, a autora da ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, encerra um estudo geológico de grande interesse. Teoria da condensação. Item 3. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência, como a que a observação melhor justifica, a que resolve maior número de dificuldades e se apoia mais do que todas as outras no grande princípio da unidade universal. É aqui deixamos exposta acima, no capítulo 6.
uranografia geral. Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado, estado primitivo de incandescência do globo, formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura a tornou possível. Diferem, entanto, em pontos essenciais, e é provável que Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. A geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta, seu estado anterior. Por escapar à observação, só pode ser conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostra com os fatos observados. Teoria da incrustação. Item 4. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos dessa teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na carta seguinte: Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos a contestam, firmando no seu estudo dos fósseis dos milhares de caracteres incontestáveis de vetuzes que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a escritura disse a verdade e também os geólogos, e foi um simples campônio. Ver nota de Allan Kardec, de número 89. Miguel de Figagneres, o autor da Chave da Vida, quem pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais do que um planeta incrustador, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegara à maturidade ou de harmonia com o que existia no lugar de hoje, ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu-se aos satélites um raio magnético atrativo, que pôs em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e huminal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhe dar entranhas comuns. Praticada a soldura, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da lua deixara. As atmosferas se confundiram e começou a despertar ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado da luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus engarrafara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a de civilização mais antiga, a África, a negra, a Europa, a raça branca, e o América, a raça vermelha. Assim, certos animais de que apenas os depósitos são encontrados nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos, desmanchados pela velhice. Os fósseis que se encontraram em climas sob os quais não teriam podido existir neste mundo viviam sem dúvida em zonas muito diferentes nos globos onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Item 5. Essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem.
Diz, é certo, como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os quatro mundos que se reuniram para construí-la. Se as coisas se houveram passado assim, como se explicaria a existência absoluta de qualquer vestígio daquelas imensas soldaduras, não obstante terem ido até as entranhas do globo? Cada um deles, cada um daqueles mundos, o Ásia, o África, o Europa e a América, que se pretende haverem trazido os materiais que lhe eram próprios, teria uma geologia particular, diferente da dos demais, o que não é exato. Ao contrário, vê-se primeiramente que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idênticas quanto à constituição, superpostas em toda parte, de mesma ordem, contínua, sem interrupção, de um lado a outro dos mares da Europa, a Ásia, a África, a América e reciprocamente. Essas camadas que dão testemunho das transformações do globo atestam que tais transformações se operam em toda a sua superfície e não apenas uma porção desta. Mostram os períodos de aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais nas diferentes partes do mundo. Igualmente foram a fauna e a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme, e a mudar por toda parte de caráter à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra, por adjunção de muitos mundos diferentes. Ademais, é de perguntar o que teria sido feito do mar, que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não se houvera recusado a reunir-se às suas irmãs. Que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua viesse a fantasia de vir tomar o seu lugar, expulsando deste mar? É uma pergunta. Item 6. Semelhante sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e a localização delas. Mas, uma vez que essas raças puderem proliferar em mundos distintos, por que não teriam podido desenvolver em pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade maior. Efetivamente, quaisquer que fossem a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não se houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto mais rápida ela fosse, quanto mais desastrosos haviam de ser os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em sono catalético hajam podido resistir-lhes, para em seguida despertarem tranquilamente. Se fosse unicamente germes, em que consistiriam? É uma pergunta. Como é que seres inteiramente formados se reduziram ao estado de germes? É outra pergunta. Restaria sempre a questão de saber-se como esses germes novamente se desenvolveram. Ainda aí teríamos a Terra a formar-se por processo miraculoso. Processo, porém, menos poético e menos grandioso do que a Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão da sua formação uma explicação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Nota de Allan Kardec 90 e 91. Quando tal sistema se liga a toda uma cosmogonia, é de perguntar sobre que base racional pode o resto assentar. A concordância que, por meio desse sistema, se pretende estabelecer entre a gênese bíblica e a ciência é inteiramente ilusória, pois que a própria ciência o contradiz. O autor da carta acima, homem de grande saber, seduzido no instante por essa teoria, logo lhe descobriu os lados vulneráveis e não tardou a combatê-la com as armas da ciência. Nota 91 do editor. Ver nota explicativa, página 375. Alma da Terra. Item 7.
A alma da Terra desempenhou-se papel principal na teoria da incrustação. Vejamos que essa ideia tem melhor fundamento. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem, e não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? É uma pergunta. Se, portanto, a Terra fosse um ser animado, servindo de corpo a uma alma especial, essa alma, por efeito menos da sua constituição, teria de ser ainda mais rudimentar do que a do pólipo, visto que a terra não tem sequer a vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que lhe atribuíram à alma, fizeram dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio. Em resumo, um como espírito superior, o que não é racional, porquanto aprisionado. Porquanto nunca nenhum espírito se achou menos bem aquinhado, nem mais aprisionado. Ampliada neste sentido, a ideia da alma da terra tem, então, de ser arrolada entre as concepções sistemáticas e quiméricas. Por alma da terra, pode entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual, ou seja, melhor ainda, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um eminente superior em saber e em sabedoria. Tal caso, esse espírito não é, propriamente falando, a alma da terra, porquanto não se acha encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto ao seu governo, como um general ou é ao comando de um exército. Um espírito incumbido de missão tão importante qual a do governo de um mundo não poderia ter caprichos, ou então teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis e seres capazes de lhe contravir a seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da lua é que houver o dado causa a que a terra ficasse incompleta. Há ideias que a si mesmo se refutam. Revista Espírita, setembro de 1869.